termos profissionais, né, me desenvolver também como pessoa e tudo, né. Então fiz minha faculdade, né, aqui. E como eu tinha esse instinto aventureiro, né, eu resolvi então, já que eu ia fazer uma viagem ainda mais longa, né, então eu tentei, na verdade, pelo Ciências Sem Fronteiras ir para Portugal. Mas todos os brasileiros tiveram essa mesma ideia, né, e ficou o negócio lotadíssimo, né? E aí então eles deram uma nova opção para o pessoal escolher novamente um outro destino, né? Que eles dariam então o curso de proficiência também. Isso para as pessoas que tiveram o melhor desempenho no Enem, né? E aí eu pude fazer uma nova escolha, né, com orientação do Marcos também, porque eu tinha muito preconceito com os Estados Unidos, tá, gente? Vou falar a verdade. Mas ele me orientou, disse que realmente lá, né, tinha instituição que era muito foda, sinistra na pesquisa, que era a UC Davis. E aí, assim, eu não podia escolher a instituição, eu teria que aplicar para Estados Unidos, e eles me selecionavam, né? Então, imagina o tamanho dos Estados Unidos, quantas faculdades tem e tal, né? Mas eu me cadastrei, me candidatei, né? Então, fui selecionada para os Estados Unidos, para a UC Davis, né? Então, foi bem desafiador para mim, né? Aí eu fui para Califórnia, né? A garota foi para Califórnia. Meu preconceito foi por água abaixo, né? Tive realmente o prazer de conhecer pessoas fantásticas nessa experiência, verdadeiras amizades, né? Então ali começou a aflorar, né? Todo o meu propósito de vida, eu acho, de realmente conviver com pessoas de outras culturas. Ali eu até morei, né, com outras brasileiras, mas cada uma de um estado, né, com culturas diferentes. Foi muito rico, né? São grandes amigas até hoje. E fora, né, os nativos, né? Então, que eu fiz amizade, bom, tenho amiga japonesa, amiga árabe, né, próprio americano. Então, realmente abriu muito minha mente, né? Eu acho que me transformou muito, realmente, essa oportunidade. Agora, eu tive um grande desafio que era a língua inglesa, né? Eu tinha que ter proficiência em inglês para começar a estudar na UC Davis, né? Tinha que passar no TOEFL lá muito bem. E foi bem difícil para mim, porque eu não tinha mínima noção de inglês, só aquele inglês do colégio, né? Que é present continuous, e olhe lá. E, né, que na prática não é nada. Então, foi bem puxado, assim, até eu conseguir passar na prova, né? Então, levou um tempinho. E o inglês, eu tinha muita resistência com o inglês, mas eu já sabia que eu me conheço, né? Eu sabia que eu tinha que me obrigar a ir, né? E porque assim, eu me colocando na situação, né? Eu cumpro, eu faço, né? Mas assim, se fosse deixar por mim, eu aqui no Brasil ficar estudando inglês, já tinha tentado 1000 vezes, né? E não dava certo. Então, nessa situação eu era obrigada, então fui, né? E aí, então, depois, né, que eu voltei, trabalhei em laboratório, trabalhei com enoturismo também, né, recebendo os turistas aqui nas vinícolas. E aí, então, eu tive conhecimento do mestrado, né, em inovação do enoturismo. Então, ainda com um ano de antecedência eu vi, né, já tinha visto o processo, mas eu ainda não era formada, então não poderia aplicar naquele ano que eu conheci. Mas eu já vi tudo que, novamente, né, vi tudo que era necessário, e aí no ano seguinte eu já fui preparando tudo, né. Então, para conseguir realmente ser selecionada, porque aí já era uma outra competição, digamos, né? Já era um outro critério que era a nível mundial, né? Era uma bolsa da União Europeia, então, programa Erasmus, né? E aí, então, o negócio, o buraco era mais embaixo ainda, né? Então, tinha que realmente me preparar para isso, né? Então, gente, aí eu consegui, fui aprovada, né? Fui selecionada ali pro mestrado, né? Inovação em enoturismo. E assim, eu fico muito feliz realmente, o que eu acho que comparando, né, depois que a gente sempre se compara com os colegas e tudo, nossa, eu fiquei realmente orgulhosa de ter sido selecionada, sabe, de poder representar o Brasil, né, realmente foi incrível, foi uma experiência assim, não tem como descrever, sabe, é algo realmente que transforma muito a gente, né, não só no profissional, né, em termos de conhecimento também, é claro, mas assim, o pessoal foi como se eu tivesse
sei lá, avançado aí nos 20 anos da minha vida, né? E eu acho que tem gente que às vezes a gente fica a vida toda e não tem a oportunidade de viver tudo isso que eu vivi, né? Então, realmente eu sou muito grata por essa experiência. Eu acho que quem tem a oportunidade de fazer isso, faz porque, gente, transforma muito, né? E durante essa minha experiência, né, além do meu ensino e tudo nas 3 faculdades que eu estudei, a Universidade de Bordeaux, né, do Porto, e Rovira e Virgília na Espanha, então eu pude morar nesses 3 países aí, né, ficar 2 anos fora. Bom, gente, aí eu tentei aproveitar, né, além, né, do tempo que eu tinha estudando, eu já estava assim numa jornada de autoconhecimento e tudo, mas eu resolvi fazer, eu já sentia assim uma vontade de fazer uma peregrinação, né? E aí então conheci o caminho de Santiago de Compostela e tirei uma das minhas férias, né? Férias de verão, que o pessoal costumava viajar e tal. Eu resolvi fazer a peregrinação, né? O caminho então francês, que é o caminho dos 33 dias, né? Teoricamente, eu fiz em 30 dias. E assim, para quem me conhece sabe que eu não sou aquela pessoa atleta, nunca fui, né? Apesar eu sinto muito, né? Eu gostaria muito que eu tivesse desenvolvido também essas habilidades, hoje me fazem falta, né? Mas foi uma autossuperação, né? Então, assim, eu não tive um preparo físico, né? Mas eu me comprometi e eu fui com muito claro, assim, que eu teria que ir e escutar muito o meu corpo, né? E sentir o meu ritmo, tudo isso. Eu fui bem consciente, né? Me respeitando também, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente se conhecer, se entender e se aceitar e se respeitar, né? E aí então eu fui indo além, né, do que eu imaginava, e tanto que eu fiz, eram 33 dias, eu fiz em 30 dias, né? Pra mim isso foi incrível, mas foi aquela coisa de um dia de cada vez, tá, gente? Eu nunca ficava pensando no destino final, né? Sofrendo ali já, ai meu Deus, falta tanto. Era um dia de cada vez, eu curtia mesmo cada dia de uma forma diferente, né? Tentava realmente tá ali presente, vivendo aquilo. Na época eu nem fiquei postando nada, eu tava realmente ali, né? E foi algo, assim, um divisor de águas na minha vida, né? Eu realmente é algo que também eu tento trazer aqui pro canal, porque eu acho que, assim, eu amo muito conhecimento, eu acho que o conhecimento nos transforma muito. Realmente o ser humano, ele, para mim, ele é transformado através do conhecimento. Para mim é muito importante isso. Mas eu acho que a gente, então, não só o conhecimento técnico, né? O autoconhecimento também. Então, a gente se conhecer, né? Bom, se a gente alinha esses 2 conhecimentos, técnico e o autoconhecimento, bom, aí eu acho que é a resposta, né, de tudo, né? E da gente realmente viver de uma forma plena, né? Então, é isso também que eu tento trazer, né? Porque às vezes a pessoa fica, mas o canal não é de vinhos, né? E ela fica falando de outras coisas aí, né? De autoconhecimento, de estoicismo e tal, né? Mas porque realmente eu acredito, né? Que esses conhecimentos têm que andar juntos, né? Bom, gente, e aí, né? Pós-retorno, mestrado e tal, né? Cheio de ideias borbulhantes, né? Na cabeça, querendo fazer acontecer. Né, eu já tinha muito claro, né, no meu coração e tudo, que eu tinha que fazer algo maior, né, algo pelo setor. Sempre fui muito uma pessoa inconformada, meio incomodada com as coisas, então de querer fazer diferente, sabe, de querer fazer algo maior, eu tenho esse sentimento, né, e voltei então mais cheia disso, né, querendo fazer algo pelo Brasil, né? Porque, gente, né, eu fui representar o Brasil e eu queria trazer aquilo de volta, né? E aí então voltei, resgatei o Brasília, né? Mas ao mesmo tempo meio, poxa, eu quero realmente fazer dar frutos isso, né? E tá, eu sempre tive uma veia empreendedora nata, né? Desde criança, que eu fazia minhas coisas, já vendia. Aí eu até gostava de vender nessa época, né? Fazia desenho no CA, quando eu tinha 6 anos, eu fazia desenho e vendia meus desenhos, pra vocês terem noção, né? Depois fiz colares, pulseiras, não sei o que eu fazia, vendia. Fazia sacolé, né? Vendia. Bom, gente, já fiz de tudo, né? Aí tu já vê que a pessoa realmente é multi e tal, e é empreendedora.
E sempre fui de fazer esses trabalhos manuais, né? Adorava os artesanatos, sempre fui de fazer tudo e vender. E aí eu fiz o curso do Empretec, né? Que é um seminário, né, do Sebrae, um intensivão aí, uma semana, que também me trouxe uma outra vivência, assim, muita coisa eu achei de experiência até que eu já tinha tido no Caminho de Santiago, né? Um autoconhecimento, uma superação, mas realmente veio com aquele viés mais empreendedor, né? Mais clareando realmente minhas ideias em termos de negócio, de como que eu iria trabalhar. E aí então eu resolvi, começou a vir essa coisa do digital, né? E que o digital a gente tem um alcance muito maior, né? E eu sempre quis ser educadora, né? Quando eu fui para o mestrado, eu tinha o plano de seguir no doutorado para poder dar aula no instituto e tudo, né? Dar aula na faculdade, mas eu fico meio assim, acho que eu não iria me adaptar ao sistema, a questão da formatação das aulas e de eu estar lá na frente sendo a dona da verdade, não me vejo assim. Eu queria fazer algo mais como uma partilha realmente, né, que eu pudesse trazer os experts e tal. E o digital, ele nos proporciona isso, né? Ele nos possibilita de termos o nosso próprio método, né? Então, eu estou me encontrando realmente aqui, né? Realmente a gente fica muito mais aberto a ser quem a gente realmente é, né? E não ter que ficar num formato pré-definido, né? Então, é isso, né? Que é a missão aqui do Brasília, né? É trazer o conhecimento, né? Educar de uma forma nova, né? E realmente transformar, né, gente? A gente tem que ser transformado, né? Tanto no pessoal quanto no profissional, em tudo, né, gente? Então, assim, olha, eu resumi, eu sei que não vai ser muita gente que vai se interessar por essa história, né? Mas eu acho bacana, eu acho que de repente pode ter alguém que se identifique, né, com uma outra coisa ou até com tudo, quem sabe, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Eu tô muito feliz com os resultados que eu tô tendo aqui no Brasília. Sempre recebo muito feedback de vocês. Isso me alimenta muito e me mostra que eu tô realmente no caminho certo, sabe? E que tô fazendo a diferença, né? Que é isso daí que me move. Muito obrigada, gente.